deixa ele encontrar o eleitor. Pronto, encontra o eleitor. Você é bom, homem é bom. Até a gente alterar a correlação de forças do Congresso e acabar com essa babaquice. Agora, pegando o ponto da segurança pública, porque dentro das demandas do brasileiro hoje em dia, essa se tornou uma das principais, né? É um problema grave. O Brasil, inclusive, tem organizações criminosas que os Estados Unidos querem classificar como terroristas. Eu já vi aí o PCC, o Comando Vermelho, por exemplo. Como é que é a tua ideia sobre isso? Essas organizações têm que ser classificadas de fato como terroristas? E qual seria o plano de missão para mudar a segurança pública no Brasil dentro do que o Poder Executivo pode fazer, no seu caso como presidente, né? Porque isso depende também de governadores. A classificação como terrorista, ela começou a ser usada pelas pessoas muito porque ela é fácil, é uma analogia fácil. Tipo, um terrorista é alguém claramente que eu tenho que combater de um jeito mais intenso. Então todo mundo entendeu. A ideia do direito penal do inimigo que a gente defende é basicamente isso, só que o conceito não é classificar como terrorista. É tanto a facção criminosa quanto um grupo terrorista serem qualificados como o inimigo, que é alguém onde o direito tem que atuar de maneira muito rápida e muito dura. Ou seja, essa pessoa dispõe de menos direitos e prerrogativas ao adotar ser parte de uma facção criminosa, de um grupo terrorista, de um grupo de extermínio. A classificação tem que ser muito precisa para você não começar a enquadrar adversários políticos dentro disso. Então tem que ser muito precisa, muito clara. E aí, com base nisso, você cria uma categoria especial em que as forças de investigação e as forças policiais terão meios de agir de maneira muito enfática nos estados e municípios. E a lei que passou agora, recentemente, ela já vai se encaminhando para isso. A gente tem já alguns avanços. Agora, a gente tem um problema prático, que é, a aplicação disso nos estados com os governadores, porque eu vou dar um exemplo, talvez um governador, o Kim ganhou aqui em São Paulo, ele vai querer fazer isso. Agora, o governador do Ceará, do PT, quer fazer isso? O governador lá da Bahia quer fazer isso? Eles não querem nada. Eu tive lá no Ceará, o Comando Vermelho não é que ele tá ganhando grandes batalhas, ele tá ganhando por WO. E não é que a polícia não quer fazer, é que o governador não mobiliza a polícia pra pegar o Comando Vermelho. Tem uma preguiça ou uma leniência, um acordo, eu não sei exatamente a razão, tem que tomar cuidado que ele ganha sempre na justiça contra mim, mas factualmente o Comando Vermelho cresceu muito no Ceará. Então talvez, mesmo com essa legislação, o governador se ausente. E aí tem que entrar a postura do presidente da República, que é, e eu estou avisando, todos os locais tomados pelo crime organizado, nós temos que colocar eles em estado de defesa. Isso não é uma opinião minha, não estou tirando a palavra da cabeça. Isso é previsto na Constituição e, por exemplo, membros do BOP, policiais do BOP, vários já falaram sobre isso. Olha, para você conseguir entrar na casa de uma pessoa em que o bandido se esconde numa favela, você precisa de um mandato, mesmo com a GLO. E precisa fazer isso sem um mandado. Com o estado de defesa você pode. Então você coloca só aquela região, só aquele bairro, aquela favela ou aquela cidade no estado de defesa. E aí você vai com as forças de polícia no estado, forças federais se necessário, e pega todo mundo que me casa e destrói, porque a gente tem que fazer uma limpa. É uma limpa geral mesmo, é prender e quem resistir, passar fogo, não tem muito o que fazer não. E matar quem precisa matar ali e acabou. Você elimina aqueles espaços, reconquista territorialmente aquilo, passa paralelamente uma nova legislação penal, aí não para os de exceção, para os inimigos, mas para a população em geral. Por exemplo, se eu roubei um celular, mas não sou um faccionado, o Kim já conseguiu passar o aumento de pena, mas tem que aumentar mais. Um crime à mão armada não pode ter progressão de pena, e um cara que te assaltou no meio da rua com uma arma, ele tem que pegar 20 anos de cana, sem progressão. Imagina, as pessoas não dão valor do que um assalto à mão armada, aquela pessoa pode te matar. Você tá, naquele instante, com, vamos dizer, uma chave, morrer ou não morrer. Por causa de um celular, às vezes. Por causa de um celular. Óbvio que a pena contra esse cara tem que ser altíssima. E a gente não considera. Outros países no mundo olham a legislação e falam, mas que loucura. Pô, quer dizer, um assalto à mão armada, boa parte dos casos o policial leva ele pra uma delegacia. Se ele não matou a pessoa, o cara vai solto. Menor de idade vai solto, volta a roubar no mesmo dia. Óbvio que isso tem que alterar. Aí a gente começa a mudar o que a gente chama de sistema de incentivo do crime. O criminoso começa a perceber que cometer qualquer crime, assim, é custoso. É muito custoso. E, paralelamente, a gente retomou as áreas. Com isso, nós temos que evitar que, mesmo com uma legislação pesada dessas, o crime surja novamente. Por quê? Nos Estados Unidos, há uma legislação muito dura para todos esses crimes. E existe crime, existe violência, existe cadeia cheia, porque existe uma coisa chamada homem burro. O homem burro, em geral, sem a presença paterna, ele toma decisões por impulso. Ele não faz esse cálculo econômico, né? Não de faz. benefício e malefício. Porque se fosse só a lei e ordem, polícia, inteligência, não haveria mais crime. Em alguns lugares tem. Nos Estados Unidos, é um exemplo disso, tem muito. A pessoa, você vai fazer um assalto a mão armada,
Cara, você vai ficar preso pro resto da tua vida. O cara é um idiota, o cara vai lá e comete. E aí, cara, a gente tem que evitar dessa pessoa ser cooptada pelo crime. Aí qual é o papel do Estado? Aí é o que a gente chama de desfavelização. A gente tem que investir em infraestrutura, levar a escola, fazer o acompanhamento com o menino que vai entrar no crime. A gente sabe, assim, tem literatura abundante sobre como é a cabeça do jovem que entra pro crime. Em geral, filho de uma mãe solteira, em geral com a pouca ou nenhuma presença paterna, em geral em lugares pobres, em geral com péssimo desempenho escolar. Você já sabe onde tá esses rapazes? Você consegue dar um acompanhamento psicológico, você consegue puxar ele pra si antes que o crime leve ele. Que é isso, ao retomar as regiões mais pobres do Brasil, que a gente precisa fazer. A gente precisa identificar esses meninos, ter um tratamento, ter um atendimento especial a esses meninos, para que esses meninos não sejam cooptados. E aí você faz o trabalho completo. Desfavelizei, tornei os bairros mais pobres em bairros bons, acabei com a favela, o menino, ele tem um acompanhamento para ele não ser cooptado, a taxa de crime cai, aí você começa a virar um país sério, que é o que a gente precisa ser. E pena de